Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O julgamento do mensalão se aproxima. Saiba como vai ser a apresentação da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Perigo na internet. No Espírito Santo, sites que diziam oferecer serviço de proteção ao crédito são denunciados por vender informações pessoais de clientes. Operação conjunta do MPF com a Polícia Federal prende 26 pessoas no combate ao garimpo ilegal em terras indígenas de Roraima. E veja também, no Ceará, o Ministério Público Federal defende direitos de estudantes africanos matriculados em faculdades brasileiras. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, programa do Ministério Público Federal. O mês de agosto está chegando e o Supremo Tribunal Federal está pronto para o julgamento do mensalão. No dia 2 de agosto, a Procuradoria-Geral da República vai defender os argumentos da denúncia contra os acusados de participação no esquema de compra de apoio político no Congresso Nacional por parte de integrantes do governo do PT. Veja os detalhes em mais uma reportagem especial da série sobre o mensalão. O julgamento previsto para ser o mais longo da história vai mudar a rotina do Supremo Tribunal Federal. Homens da Força Nacional vão reforçar a segurança na parte externa do prédio e a direção do STF montou um esquema especial também para a área interna. O objetivo é restringir o acesso ao tribunal com limitações para a entrada no plenário. 30 pessoas por dia vão ser autorizadas a assistir ao julgamento. No tribunal, além das câmeras de segurança, agentes armados vão acompanhar as sessões para evitar atentados ou qualquer ameaça aos ministros. Pelos cálculos do Supremo Tribunal Federal, vão ser pelo menos 24 sessões ou 8 semanas de julgamento. O processo tem 234 volumes e mais de 50 mil páginas. São aguardadas as defesas dos advogados de cada um dos 38 réus. Só os resumos das alegações finais apresentados aos ministros renderam 2.800 páginas. Já o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, tem aproximadamente 1.000 páginas, número semelhante ao do ministro revisor Ricardo Lewandowski. Nas 2 primeiras semanas de agosto, em esquema extraordinário, serão 10 sessões diárias no plenário do STF, de segunda a sexta-feira, para o Procurador-Geral da República, o ministro relator e os advogados dos acusados fazerem suas alegações. Em 2 de agosto, primeiro dia do julgamento, Roberto Gurgel terá até 5 horas para apresentar a acusação. O Procurador-Geral da República defende a condenação de todos os réus que, segundo ele, cometeram as mais graves agressões contra os valores democráticos. A partir da terceira semana, os ministros começam a votar. Joaquim Barbosa será o primeiro. O último a votar será Carlos Aires Brito, presidente da Casa. Eu acho que a gente vai ver um STF muito incomodado e provavelmente muito dividido, né, nesse julgamento. E essa sensação de mal-estar é um sinal dos tempos, né, de que não há mais um corporativismo entre os poderes, não há mais um corporativismo tácito dentro do próprio STF e que as suas discussões, além de jurídicas, hoje estão profundamente contaminadas pela discussão política, como é em qualquer Suprema Corte do mundo. O julgamento será o desfecho de um trabalho exaustivo que começou há 7 anos com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Diante da crise instalada no cenário político brasileiro em 2005, desencadeada por Roberto Jefferson, delator do esquema de corrupção, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, se manifestou. Em março de 2006, ele pediu a condenação de 40 pessoas pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa ou passiva, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. Esta advogada criminalista fala sobre as penas, as implicações do foro privilegiado e os recursos judiciais cabíveis. Uma decisão do Supremo é uma decisão que pode até ser atacada por um ou outro recurso, mas nenhum recurso que seja efetivamente modificativo da decisão substancial que o plenário tomará. Se houver uma condenação, dificilmente, ou talvez em nenhuma hipótese, haverá uma modificação posterior. Não é um julgamento como um outro qualquer. Não é uma
ação penal como qualquer outra. Envolve 38 réus, envolve praticamente um julgamento de um mandato presidencial, embora o presidente não esteja envolvido nisso, enfim, mas ministros do seu governo, deputados, então isso é algo histórico, sim. Entre os denunciados estão os deputados João Paulo Cunha e Valdemar Costa Neto, ex-ministros como Anderson Adalto dos Transportes e José Dirceu da Casa Civil, dirigentes do Partido dos Trabalhadores, ex-dirigentes do Banco Rural, além de profissionais ligados às campanhas petistas, como os publicitários Duda Mendonça e Marcos Valério. A denúncia em que José Dirceu é chamado de chefe da quadrilha foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2007 e todos os acusados passaram para a condição de réus. Desde então, centenas de testemunhas foram ouvidas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Tomara que seja feita a justiça, né? Até que eles provem o contrário, só corrupção. Este cientista político afirma que o julgamento vai ser de grande importância para a sociedade, mas ele acredita que o impacto será maior ainda no cenário político do país, principalmente às vésperas das eleições de outubro. A questão política, o julgamento vai acontecer no meio da campanha eleitoral. Então isso vai ser explorado de uma maneira muito forte por adversários e pelos próprios petistas, né, no caso de um processo de absolvição. Especialmente os adversários vão enfatizar essa mancha na figura, né, no governo do Lula para colocar que nem tudo foram flores, né, nesse governo que foi campeão de popularidade. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal desmontaram um esquema de garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami de Roraima, a 50 quilômetros da capital Boa Vista. 26 pessoas foram presas, 5 aviões e 12 carros apreendidos, além de dinheiro, ouro, armas e munição. A Operação Chauara começou em outubro de 2011 e identificou 5 grupos atuando na região, que abriga 20 mil índios Yanomami. Integravam a quadrilha aviadores, empresários do setor de joalheria, donos de balsas e barcos a motor. Também participavam do esquema de extração ilegal de ouro, criminosos com passagens pela polícia por homicídio, tráfico internacional de drogas e até genocídio. Imagens cedidas pela Polícia Federal mostram a apreensão de carros, dinheiro e peças de avião. Além disso, numa pista de pouso perto da capital, foram localizadas 2 aeronaves que eram usadas pelos grupos. Durante a operação, foram expedidos ainda mandados de prisão, busca e apreensão nos estados do Amazonas e Mato Grosso do Sul. Segundo a investigação conjunta do Ministério Público Federal em Roraima e da Polícia Federal, a extração ilegal do ouro era feita nos leitos dos rios por bombeamento do material do fundo para a superfície e por lavra em barrancos. Os 2 métodos provocam forte impacto ambiental. Na língua Yanomami, Chauara significa epidemia. É como os indígenas identificam a fumaça expelida durante a queima do mercúrio no garimpo, que causa problemas de saúde em toda a comunidade e destrói a floresta. Segundo a Polícia Federal, só foi possível desarticular a organização criminosa porque foram descobertos e presos os financiadores do garimpo ilegal. Imaginamos que pode até cessar a extração ilegal de ouro aqui nesse estado, porque a organização criminosa que fomentava essa atividade, ela foi presa. Para o procurador da República, responsável pelo caso, o desmantelamento da quadrilha foi uma vitória e um presente para os Yanomami, já que este ano eles comemoram 20 anos da homologação das terras e a ação de garimpeiros é uma reclamação antiga da comunidade. Essa operação é distinta de outras operações porque nós focamos apenas nos financiadores e nos receptadores, impedindo assim com que a logística do ouro seja propagada e seja repetida em outras áreas. No próximo bloco, o estado da Bahia vai ganhar um novo estádio para a Copa de 2014 e o Ministério Público está de olho para garantir a transparência e a moralidade na aplicação dos recursos públicos. Daqui a pouco.